Olá, alunos, tudo bem? Então, eu me chamo Giovanni, sou nutricionista, sou formada já há 14 anos. Atualmente eu atuo na área clínica da nutrição e na docência, né, aí com vocês, aí com a escola e faculdade Dama, então, ministrando as aulas para o curso técnico e a graduação aí, então, da enfermagem. Então, pessoal, nossa disciplina é uma disciplina relativamente curta, né, em relação a outras que vocês têm. Nós vamos ter apenas 7 encontros, né, disciplina de nutrição e dietética. Então, eu vou passar aqui, comentar com vocês um pouquinho em relação à apresentação, né, da disciplina. Então, a gente vai tratar assuntos aí mais relacionados à introdução da nutrição nessas primeiras aulas, né, nutrição nos ciclos de vida, avaliação antropométrica. A gente vai abordar um pouquinho os distúrbios e distúrbios nutricionais e as principais patologias aí que estão relacionadas com a alimentação, e a dietoterapia, né, as dietas hospitalares em si. As nossas avaliações, a gente vai fazer 2 exercícios, então, para serem entregues de preferência na noite, né, da aula que a gente tiver. Provavelmente vai ser lá na nossa quarta, quinta aula, mas a gente vai conversando no decorrer aí das aulas. Então, a gente vai ter um estudo de caso também, e a prova, que vai valer 50 pontos, e aí um seminário, né, que vocês vão apresentar no último dia, então, de aula. Seminário vai ser individual, né, como vocês são uma turma pequena, então a gente vai fazer um seminário individual. No material de apoio de vocês, né, que está em anexo lá nas aulas, ele tem lá todo o assunto, né, o assunto vai ser sobre as vitaminas e os minerais. Então, tem todos os assuntos lá para vocês escolherem qual assunto vocês vão apresentar esse seminário. A gente vai discutir nas aulas também a forma de apresentação dele. Provavelmente a gente vai fazer através de vídeo, né? Vocês gravam o vídeo e enviam, então, no grupo ali que a gente tem de interação, vocês enviam esse vídeo pra gente para todo mundo estar visualizando, né? E depois do trabalho pronto, vocês estarem enviando no meu e-mail, certo? Então, pessoal, o que é a nutrição e a dietética, né? Então, o conhecimento da nutrição, ele é utilizado na prática diária e praticamente de todos os profissionais da saúde hoje em dia, né, que com a nutrição ela está envolvida em tudo, né. Então, com a nutrição a gente presta assistência para os nossos pacientes, a gente promove saúde e a gente também trata a doença, né. Então, a nutrição a gente atua das duas formas, tanto na área preventiva quanto na área aí curativa, né. Aqui tem o link de um vídeo para vocês assistirem sobre a história da nutrição, para vocês conhecerem um pouquinho como que surgiu, né, então, a nutrição. É uma profissão relativamente nova, né, então a profissão do nutricionista, ela tem aí apenas 80 anos, né, então é relativamente relacionado aí às outras profissões, né, da área da saúde, é uma profissão nova, tá? Então, o que é a nutrição? O que o profissional nutricionista faz? Então, o nutricionista, ele é um profissional da saúde, né, da área da saúde, que ele atende, né, os princípios da ciência da nutrição. A gente tem a função de a gente contribuir, então, para a saúde de todos os indivíduos e da coletividade, né? Então, a nossa função é a gente visar e garantir, então, uma alimentação, né, saudável, uma alimentação aí de qualidade para todos os indivíduos, tá? Então, essa é a função básica aí do nutricionista, né? Garantir sempre promover uma alimentação aí adequada. O que é a nutrição? A nutrição, ela é uma ciência que ela estuda os alimentos, né? Estuda a ação desses alimentos no nosso organismo, né? O balanço deles no corpo humano, correlacionados tanto com a saúde e também com a doença, né, para ajudar no tratamento das doenças, além dos processos, né, dos quais o nosso organismo também ingere, absorve, ele transporta, utiliza e excreta. Então, a gente estuda tudo isso. Então, a ciência que, além da gente utilizar, né, estudar os alimentos, né, a ação, a importância deles ali para tratar uma doença ou para prevenir alguma doença, né, a gente também estuda os processos, né, que esses alimentos passam aí no nosso organismo, né, através da ingestão, absorção, onde que absorve, onde que não absorve, né, o meio de transporte dele até o nosso corpo utilizar aí todos os nutrientes necessários.
Então, ele é um processo, né, que o organismo ele recebe e processa os alimentos, retirando todas as substâncias, então, aí necessárias para a manutenção da vida, né? Então, a nutrição ela é um processo, a gente chama de um processo perfeito, né? É o processo da nutrição, que a gente ingere um alimento, né? Que a ingestão do alimento, eu sempre falo que é um ato voluntário, né? A gente ingere um alimento porque a gente quer, né? Na maioria das vezes, quando a gente está consciente, né? E o metabolismo, né, a digestão, a absorção, o transporte, a utilização do nosso corpo desses alimentos, ele é um processo involuntário. E o processo final, que é o processo de excreção, né, e de eliminação, também é um processo involuntário que passa aí através do nosso organismo, né? Então, qual que é a importância do conhecimento da nutrição para vocês profissionais aí da área da enfermagem, né, o técnico de enfermagem? Então, o que é importante vocês conhecerem, né, da nutrição? Diferenciar, então, os grupos, né, alimentares, como que esses nutrientes eles são absorvidos no nosso organismo, conhecer um pouquinho a importância de uma alimentação saudável, de uma alimentação adequada, realizar então avaliações antropométricas e conhecer o estado nutricional adequado das pessoas, saber realizar uma correta avaliação antropométrica, né? Saber a forma ideal de você estar ferindo o peso, estar ferindo a estatura aí do indivíduo, tanto adulto quanto uma criança, enfim, né? Saber as posições corretas para você fazer uma medição de circunferência abdominal, né, de quadril. E a importância da alimentação, então, equilibrada para cada ciclo de vida, né? Qual que é a importância, né, da cada etapa que o ser humano passa na vida, desde a infância, a gestação, né, adolescência, a fase adulta, o idoso, as patologias, né? Qual que é a importância, então, da alimentação em relação a elas. Identificar os tipos de dieta, né? Quais são as dietas relacionadas com as patologias, as vias de administração, né? Quais são as formas, conhecer as vias de administração, aplicar os cuidados da enfermagem aí nos casos da nutrição enteral e da nutrição parenteral, né? Saber certinho qual o tipo de nutrição para cada via, então, né? Tudo isso a gente vai estar vendo nas nossas aulas. Então, a alimentação. Então, a alimentação ela é um processo no qual os seres vivos adquirem, né, do mundo exterior. Então, todos nós, seres vivos, nós precisamos nos alimentar, né, e a gente adquire isso aí através do meio onde nós vivemos, onde os seres vivos habitam, né. Então, alimentação, então, ela é a forma como as pessoas escolhem, adquirem, combinam e consomem os seus alimentos, né. Então, os alimentos, o que é uma alimentação? É toda uma matéria sólida, líquida, né, que a gente leva no nosso trato digestivo, né, utilizada para a gente manter nossos tecidos, né, ou ajudar a formar também os nossos tecidos. E a alimentação ajuda a regular todos os processos aí corporais, fornecer energia, né, para as nossas funções aí vitais do corpo humano. A alimentação, ela tem inúmeras funções, né? Então, algumas das principais funções da alimentação, então, a primeira delas é saciar a fome, né? A alimentação, ela serve como um combustível para nós viver, para nós realizar todos os nossos trabalhos do dia a dia. É uma forma da gente demonstrar afeto, demonstrar carinho, né? Então, assim, a gente for pensar, sempre quando a gente relaciona uma festa, um aniversário, sempre tem alimentação, sempre tem comida envolvida no meio, né? Então, também não deixa de ser uma forma da gente estar demonstrando aí afeto e carinho junto das pessoas que a gente convive. Adequação, né, que deve sempre levar em conta, no caso, essa adequação deve levar em conta as patologias, os hábitos, né, de cada indivíduo, relacionado aí à cultura, à religião, às crenças, né, que cada um tem. A situação econômica, né, então também está envolvido com o ato da alimentação, e suficiente, né, deve ser adequada, suficiente aí para exigir, para cobrir todas as nossas exigências aí calóricas, né, as necessidades aí internas do nosso organismo. Os alimentos, então, eles podem ser de origem animal, de origem vegetal. A gente pode consumir os alimentos, então, de forma natural, né? Ou alimentos que passam por um tipo de processo de cocção, ou podem passar por um processo de industrialização, né? Vários processos aí, dependendo do tipo de alimento ou do qual alimento a gente escolhe para a gente consumir, né?
A gente também tem, através desses processos que os alimentos passam, né, com a modificação, com o incremento da indústria, então os alimentos eles passaram por muitos processos, né, industriais. E esses processos industriais, eles passaram por modificações também para atender situações aí específicas nossas, né, do ser humano, né? Então, assim, tem o lado ruim da indústria, né, que modificou os alimentos, em alguns modificando, deixando eles maléficos para a saúde, né, com muita gordura, muito sódio, muito conservante, mas também a gente tem o lado bom da indústria, né, porque com isso veio muita coisa nova, muita coisa diferente que hoje acaba ajudando, né, a gente no nosso dia a dia e no nosso trabalho relacionado aos alimentos, a tratamento de diversas patologias, né? Não só tratamento de patologias, mas também nossos cuidados aí do dia a dia, né? Com alimentação mais saudável, mais adequada. Então a gente vai falar um pouquinho desses alimentos. Quais são esses alimentos, então, que passaram por essas classificações? Então são os alimentos diet, né? Então o que são alimentos diet? São aqueles alimentos que apresentam ausência de algum determinado nutriente. Então esses alimentos eles são indicados para um grupo específico de pessoas, por exemplo, os diabéticos, né, produtos sem açúcar, para hipertensos, produtos com redução de sal ou com menos concentração aí de sódio para os hipertensos. Aí a gente tem também os alimentos light, né? Então são alimentos que eles apresentam então uma redução de um determinado nutriente comparado ao convencional. Então normalmente a redução mínima de algum ingrediente deve ser de 25%. Né? Então, assim, essa redução, ela pode ser de gordura, né? Ela pode ser de sódio, pode ser de açúcar, né? Então, assim, sempre nós profissionais da saúde devemos entender essa diferença, né? Então, os alimentos diet, eles têm a ausência de um ingrediente. O light, ele tem somente a redução, né? Então essa redução varia de acordo com o produto, pode ser de 25 ou 30 ou 35, depende do produto que você, por isso é importante sempre você conhecer os produtos, buscar conhecer, olhar sempre a embalagem, olhar sempre o rótulo aí dos produtos. A gente tem aqui uma imagem com inúmeros tipos de produtos que a gente tem hoje, né? Então a gente tem Nescau Light, né? Então assim, o que é o Nescau Light? Ele pode ser uma redução na quantidade de açúcar, pode ser uma redução na quantidade de gordura, não sei, né? Então ele tem que ver sempre a embalagem, tem que ver o rótulo desses alimentos. E os alimentos diet, né? Geralmente os alimentos diet, se tratando de doces, né? É a ausência do açúcar, são alimentos que são incluídos aí na fabricação deles, adoçantes, né? Para substituir então o açúcar. Aí a gente tem também os alimentos funcionais, são alimentos que produzem efeitos benéficos, então, para a nossa saúde, né, que nos ajudam aí a prevenir doenças. A gente tem exemplos, então, de o ômega 3, né, um alimento que é funcional, a alicina do alho, né, que tem função hipotensora, né, e os alimentos para fins especiais, né, que, então, além dos alimentos diet light, né, que também são para um público bem específico, nós temos aqueles alimentos para fins especiais para pessoas aí que necessitam de uma nutrição enteral, de uma nutrição parenteral, ou para aqueles que praticam atividade física, né? Os esportistas que necessitam aí de algum tipo de suplemento, tá? E aí a gente tem os alimentos transgênicos, né? Que são os alimentos que a gente sabe que são geneticamente modificados, tem o objetivo então de aumentar a resistência aí às pragas. Hoje a gente tem inúmeros alimentos, né? Que eles são transgênicos. A soja é o que é comprovado, né, o principal deles, mas a gente já sabe que existem alimentos à base de milho, né, que são transgênicos, enfim. Antes ele vinha um símbolo em todos os alimentos, esse símbolo de um Tzinho, né, é um triângulo com um T, né, triângulo amarelo com um T no centro. Esse era o símbolo dos alimentos transgênicos, porém era obrigatório, né, todos os alimentos transgênicos virem com esse símbolo. Porém, as indústrias, né, ganharam uma briga na justiça e que hoje não é mais obrigatório, né, as indústrias, aí, os fabricantes de alimentos transgênicos, eles colocarem esse símbolo nos alimentos. Então, a gente não sabe, né, se os alimentos, tudo que a gente compra, o que é transgênico e o que não é transgênico, porque não existe essa fiscalização e essa obrigação, né. Então, assim, é importante eu sempre
bater, né? Eu vou falar mais pra frente, mas eu sempre bato naquela tecla da gente estar evitando alimentos industrializados, né? Tudo que a gente compra pronto e consome. Então a gente sempre ter aquilo em mente da gente descascar mais e desembalar menos, né? Porque a gente não sabe o que os alimentos transgênicos fazem no organismo humano, né? Até que ponto são alimentos saudáveis, não se sabe, né? Então fica aí um ponto de interrogação, uma reflexão para cada um estar fazendo. E aí os alimentos orgânicos, né? Então o que são os que na sua produção, né? Então eles usam técnicas que respeitam o meio ambiente e visam a qualidade, né? Então normalmente são as hortaliças, verduras, né? A gente já existem carnes hoje orgânicas, né? Que são de animais aí tratados de uma forma mais natural, sem muita adição de hormônios na alimentação ou né, injeções de hormônios no próprio animal, tá? O alimento transgênico ou alimento que não é, né, orgânico, a gente sempre já conhece, ele tem uma forma da gente identificar, né? Tanto pelo sabor, pela aparência. Então normalmente aquele alimento que ele não tem agrotóxico, né, ou que ele não é transgênico, ele não é um alimento tão bonito, tão grande, tão viçoso, né? Então geralmente a gente consegue fazer essa diferença, né, aí entre os alimentos, tá? Então essa, pessoal, é um pouquinho da classificação dos alimentos, né? Agora falando mais um pouquinho em relação à alimentação. Então assim, já existem vários estudos, né? E cada vez mais isso tem se reforçado, né? De que a alimentação saudável, ela tem um papel aí fundamental, né? E comprovado na prevenção e no tratamento das doenças, né? O Hipócrates, então, um pensador, então há mais de 2000 anos atrás, ele já tinha um pensamento que ele já afirmava, né, que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. Né? Então, como é importante nós profissionais da saúde, a gente ter esse conhecimento da alimentação, né? Vocês, os técnicos de enfermagem, a enfermagem em si, são uma profissão que acabam atuando mais na área da doença, né? Sempre vão trabalhar mais com a doença. Mas em determinadas áreas que vocês forem atuar, vocês também vão estar trabalhando no lado preventivo, né? Vão estar fazendo esse trabalho de prevenção, né? E a alimentação, né, ela entra junto aí na questão da prevenção. E quando forem trabalhar com a questão da doença, queira ou não queira, a alimentação também vai estar junto, né? Porque com a doença a gente pode, quando a gente está com a doença instalada já, né, a gente vai ver mais pra frente as patologias relacionadas aí à alimentação. Quando a gente tá com a doença instalada, a gente pode fazer uso da alimentação pra gente tratar, né, pra gente amenizar aí tratamentos medicamentosos, talvez, ou acelerar o processo, né, o tratamento desse indivíduo aí através da alimentação também, tá? Então, a alimentação a gente pode atuar das duas formas, né, tanto na área preventiva quanto na área, então, curativa, né? Então, a alimentação ela deve ser aquela alimentação equilibrada, né? Para nos dar saúde, nos proporcionar saúde e uma melhor qualidade de vida. A gente tem duas formas, né? Duas formas gráficas que a gente representa essa alimentação aí saudável. Então a gente tem a roda dos alimentos e a gente tem a pirâmide, né? Então assim, a roda dos alimentos, né, ela é uma forma gráfica, uma representação gráfica, que ela é utilizada, que ela faz lembrar a imagem de um prato, né? Pra gente saber a combinação, né, de todos os alimentos aí que a gente deve incluir no nosso dia a dia, né? E o que deve fazer parte da nossa alimentação. A pirâmide, ela também é um instrumento gráfico, né? Uma representação gráfica que nos mostra os grupos dos alimentos, né? E o número de porções. Tem diversas pirâmides alimentares. Nessa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, ela não tem número de porções. Por quê? Porque ela já é um conceito novo, né, de uma pirâmide de alimentos, que vocês podem ver que está inclusive incluído na base dela pessoas fazendo alongamento, que representa aí uma atividade física, água, né, e aí que ela vem aí os grupos dos alimentos. Esses números de porções, que é bem comum a gente encontrar nas pirâmides dos alimentos, não é muito utilizado hoje, né? Por quê? Porque as porções, as quantidades de calorias, que tipo de alimento cada pessoa deve estar consumindo, isso é muito individualizado, né? É individualizado.
o que é a quantidade necessária de calorias para mim não é igual para você, não é igual para tua mãe, para o teu pai, para o teu irmão, para o teu esposo, enfim. Então, cada indivíduo ele tem uma necessidade individual, né, de calorias do que ele vai necessitar no dia a dia, né? Então, assim, essas representações que a gente tem, que eu trago para vocês hoje aqui, é mais para vocês conhecerem, né? E mais pra gente ter uma noção aí de uma alimentação mais equilibrada, do que é uma alimentação equilibrada, né? Então, que tipo de alimento que é uma alimentação equilibrada? É a gente comer de tudo, né? Eu sempre falo assim, a gente comer o que vem da terra, né? Evitar alimentos industrializados. Não é a privação, né, de determinados tipos de alimentos, não é alimentação sem gordura, porque a gente precisa de gordura também, tem inúmeras vitaminas que elas são absorvidas através das gorduras, não é a gente viver sem o açúcar, né, todo mundo precisa de uma dose aí de açúcar, né, afinal o açúcar é vida, é serotonina, né, felicidade. Então, assim, a gente precisa do equilíbrio, né? Então, na pirâmide a gente tem a visualização de todos esses elementos, claro que por isso que a pirâmide ela inicia aberta e ela vai afunilando, né? Por quê? Porque a gente inicia com uma quantidade maior de alimentos e depois, dependendo dos alimentos que é mais rico em açúcar, gorduras, frituras, a gente vai afunilando, que a gente deve consumir menos no nosso dia a dia, tá? Então, assim, a pirâmide, a roda dos alimentos, elas são mais representações aí de que tudo deve fazer parte da nossa alimentação, né? Todos os alimentos, massas, batatas, leite, derivados, frutas, verduras, os grãos, os cereais integrais, né? Os óleos, as gorduras, então tudo isso deve fazer parte da nossa alimentação, tudo de forma equilibrada, tá? Então, aqui a gente tem as definições da roda dos alimentos e da pirâmide, que eu já comentei com vocês. E eu gosto bastante de trabalhar, então, com essa imagem do prato, né? Do prato equilibrado, né? Então, assim, 50% desse prato nosso, ele deve ser de verduras, legumes, saladas, cruas, cozidas, refogadas, né? Assadas. E o restante dos 50% a gente divide aí nos outros 3 grupos, né? Que são carboidratos, 25%, as proteínas, carnes, feijões, né? As leguminosas em si, os outros 25%. Né? Então, essa é a forma do nosso prato aí equilibrado, do nosso prato saudável, né? A gente vai estar vendo na nossa próxima aula as funções, né? Desses nutrientes, carboidratos, proteínas, né? Os macro e os micronutrientes, qual que é a função, qual que é a fonte de cada um do nosso organismo, para vocês estarem entendendo por que é importante, né, esse equilíbrio na nossa alimentação. Não pode ter nada de mais e também não deve ter nada de menos, né? Já existe também aquele ditado há muito tempo: tudo que é demais faz mal, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, né, no nosso dia a dia. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre alimentação saudável, a gente falando um pouquinho sobre as leis da alimentação. Então, a gente tem a primeira lei, né? A lei da quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Então, a lei da quantidade. Então, é a quantidade diária de alimentos que o indivíduo deve consumir para suprir as necessidades, né? Mas cada indivíduo, ele tem uma quantidade individual, né, de calorias que ele deve consumir. Essa quantidade, ela não deve ser ultrapassada, né? Deve ser evitado os excessos, deve sempre priorizar, né, a quantidade recomendada para cada um, certo? Então, a quantidade, a gente sempre tem que estar dentro dessa quantidade. Eu sempre falo que o nosso organismo, a gente é uma balança, né? Então, assim, quando a gente quer manter o peso, manter saúde, qualidade de vida, né, a gente sempre tem que se colocar numa balança. Se a gente consome isso aqui e gasta isso aqui, essa balança vai estar em desequilíbrio, não é? Então, assim, eu gosto sempre de comparar isso com um carro. Por exemplo, o carro, se você enche o tanque de combustível desse carro, de gasolina, você não sai com esse carro, ele vai estar cheio de gasolina, combustível, vai estar ali parado, né? Vai ficar o tanque vai estar cheio. O nosso corpo, se a gente está aqui só parado e tá comendo, fazendo 4, 5, 6 refeições por dia, talvez alimentos mais calóricos, alimentos mais ricos aí em carboidratos, massas, enfim, né? E eu não tô gastando esse combustível porque eu tô aqui parada, então eu tô tendo um desequilíbrio nessa balança, certo? Então, o que vai acontecer? Automaticamente eu vou fazer acúmulo,
acúmulo de gordura, acúmulo de energia, de açúcar, né? Enfim, de alguma coisa o que eu vou estar consumindo, eu vou estar acumulando no meu organismo se eu não estou gastando, certo? Então, essa quantidade, ela deve ser adequada, né? De acordo com o nosso ritmo do dia a dia, de acordo com as nossas atividades aí do dia a dia. Então, essa é a lei da quantidade. Aí, a lei da qualidade. A nossa alimentação, então, como a gente já viu lá atrás, na pirâmide e na roda dos alimentos, né? A nossa alimentação, ela deve ser suprida, deve ser composta de todos os nutrientes, né? Claro que a gente talvez não vai conseguir consumir em um dia a variedade enorme de alimentos que existe, né? Mas a gente deve fazer aquele rodízio, né? Carnes. Eu vou fazer um rodízio. Cada dia eu consumo um tipo de carne. Cada dia eu consumo um tipo de carboidrato. Um dia eu como um arroz integral, no outro dia eu como um arroz branco, no outro dia eu como uma massa, no outro dia eu como uma batata. Aí a gente tem as raízes e tubérculos, a gente tem inúmeros, batata doce, batata salsa, tem o aipim, a mandioca, como alguns conhecem, a abóbora. Cada dia eu como um tipo, né? Então, dessa forma, a gente vai estar incluindo todos os alimentos, a gente vai estar tendo uma alimentação de qualidade, né? Fazendo um rodízio desses alimentos e consumindo, suprindo o nosso organismo de tudo o que ele necessita diariamente. E a lei da harmonia. Então, ter a proporcionalidade entre os nutrientes, ter o equilíbrio, né, da quantidade e da qualidade na sua distribuição, né? Então, por isso que eu gosto daquela imagem do prato, né? Ali do prato, ter aquela forma harmônica, né? Ter um prato colorido, certo? Ter um prato, se eu vou consumir uma massa que é branco, que é amarelo, que é rico em carboidrato, mas eu vou consumir junto uma carne, quem sabe, vermelha, né? Verduras, eu vou consumir verduras aí verdes escuras, né? Que são ricos em fibras, antioxidantes junto, colocar algumas verduras alaranjadas junto, amarelas, né? Vermelhas, né? Pra gente estar equilibrando todos os nutrientes, micro e macronutrientes aí nesse prato. E por último, a lei da adequação, né? Então, adequada de acordo com as necessidades nossas individuais, né? Então, respeitar cada ciclo de vida que a gente vai estar vendo nas nossas próximas aulas, né? Então, assim, essa lei da adequação é importante para isso, né? Então, cada indivíduo, ele deve ter uma alimentação aí para essa fase da vida, né? Então, assim, se eu tô gestante, se eu tô com uma doença, com uma patologia, né? Um diabetes ou um colesterol, se eu sou idoso, né? Uma pessoa mais de idade, um adolescente. Então, cada fase da vida a gente deve ser adequada, né, em determinados nutrientes aí que são importantes para suprir essas necessidades aí, né, dessa fase da vida que a gente está passando, certo? Então, são essas as leis aí da alimentação. Então, a lei da qualidade, da quantidade, da qualidade, da harmonia e da adequação. Então, são essas as leis que a gente tem aí, que a gente aplica na alimentação, no nosso dia a dia, né? Então, aqui eu coloquei para vocês a imagem, né? Então, sempre da nossa balança, né? A imagem da pirâmide, que a gente deve consumir de tudo, mas tudo com a quantidade, harmonia e adequação correta para nossa particularidade, certo? E sempre cuidar em relação a sempre manter a nossa balancinha em equilíbrio e nunca em desequilíbrio, correto? Aí a gente né, falou um pouquinho em relação a introdução mesmo da nutrição, conhecendo um pouquinho a nutrição, a gente tá aqui. E a gente vai falar um pouquinho com vocês também sobre um assunto, né, que hoje em dia talvez alguns nunca ouviram falar, ou já ouviram falar, ou muitos conhecem, né, que são os tabus alimentares, né? Então, nós profissionais da saúde, vocês vão se deparar isso talvez quando vocês estiverem lá atuando, né, em postos de saúde, unidades básicas, hospitais, talvez também, né? Vocês vão estar vendo muito, ou ouvindo muito, né, as pessoas comentarem em relação aos tabus alimentares. Então, o que são esses tabus? Então, os tabus, eles surgiram com a colonização, né? Foram herdados lá dos portugueses, da época dos negros, lá da escravidão. Hoje,
tem ainda, né? Existe, claro, muito tabu, mas existem em menor quantidade, a gente quase não ouve falar, né? Já foi desvendado esse mistério, né? Se existe, talvez ele não tenha mais tanto aquele caráter misterioso como era antigamente, né? Mas ainda a gente ouve falar muito em relação aos tabus e alimentação daquela forma nociva, aquela forma de maldade, né? Se comer isso, a pessoa vai morrer, se comer isso, vai ficar doente, vai fazer mal, né? Então, os tabus, eles são conhecidos como crenças mesmo, né? Ou superstições, referente, então, à ingestão de determinados alimentos ou a combinação de certos tipos de alimentos, né? Então, são crenças que muitos dizem, né? Ou conhecem aí como faz mal. Não come manga com leite porque faz mal. Mas por quê? Não se sabe. Não tem uma explicação, não tem uma lógica, né? Não tem fundamento científico para isso. Por isso é uma crença, realmente é um tabu, né? E daí, claro, a gente, além dos tabus, a gente também tem aquele hábito, aquela cultura, né? Que pode vir de família. Ou aquele hábito cultural devido a algumas proibições religiosas, né? Que algumas pessoas aí seguem. A gente também chama de tabu, mas ele é diferente, né, daquele tabu, então, ali que todos conhecem do faz mal, certo? Qual que é o papel nosso de profissional da saúde em relação a esses tabus? É desmistificar, né? Então, nós profissionais da saúde, nós devemos agir sempre dentro da lógica, da racionalidade, né? Procurar conhecer, né, e fazer com que a população aproveite ao máximo, então, o benefício dos alimentos, né? Nós devemos combater essas proibições, combater essas lógicas, então, sem explicações, que muitas vezes as pessoas trazem isso de família e elas nunca pararam para pensar, elas nunca, né? Eu já tive pacientes, né, que atendi em consultório, que os pacientes chegam, né, da gente passar, por exemplo, ali uma receita de uma vitamina, de alguma coisa, né, que mistura, um exemplo da manga com leite. A pessoa fala, mas manga com leite, né, manga com leite faz mal. Daí a gente pergunta, mas você já tomou uma vitamina de manga com leite? Eu já tomei. E fez mal? Não, né? Elas têm aquela mentalidade que você comer a manga e tomar o leite depois ela faz mal. Mas como que a vitamina de manga você tomou e não fez mal? Né? Então, assim, é essa lógica, né? Essa que não existe, né? Então é um mistério realmente que não tem explicação, que surgiu, né, nessa época. Então assim, o nosso estômago, né, nenhuma mistura para o nosso estômago faz mal quando é em equilíbrio, né? O nosso estômago, eu sempre falo, não tem prateleiras. Nosso estômago tem ácido clorídrico, né, que vai ajudar então na digestão dos alimentos, né? Por isso a gente tem a boca com dentes, para a gente fazer a mastigação desses alimentos, para facilitar então a nossa digestão lá no nosso estômago, certo? Mas o nosso estômago, ele não tem prateleiras para ele fazer uma divisão nos alimentos ali, então, e dizer que ele faz mal, certo? E você conhece, você acredita em algum tipo de tabu alimentar? Vamos discutir um pouquinho na nossa aula, vamos desmistificar esses tabus aí, para mim talvez conhecer alguns que eu não conheço, certo? Pessoal, eu vou apresentar para vocês agora alguns conceitos, né, em relação à nutrição e à dietética, que é importante vocês também conhecerem e vocês também saberem. Então, assim, o que é a reeducação alimentar? Então, é um processo gradual de conscientização, de mudança de hábito. A dieta, ela é a restrição de algum nutriente. Então, vocês viram a diferença? Então, assim, eu tô de dieta, né? Às vezes as pessoas vão fazer uma consulta com a nutricionista e falam, eu não posso comer porque eu tô de dieta, né? Então, assim, a dieta, gente, ela vem da dietética. Então, a dieta, ela é a restrição. Então, assim, se a pessoa tá obesa, a pessoa tem diabetes, tá com colesterol alterado, tá com triglicéridos alterado, aí sim essa pessoa vai precisar de uma dieta, né? Por quê? Porque ela tem que fazer a restrição de açúcar, ela tem que fazer uma restrição de alimentos ricos em carboidrato, alimentos ricos em gordura, né? Quando a gente vai fazer uma consulta pra gente ter uma melhor qualidade de vida, enfim, aí sim a gente faz a reeducação alimentar, né? Que é um processo gradual, um processo aí para perder peso muitas vezes, ou para a gente apenas se reeducar, comer de forma mais saudável. E a dietética, né? Então, que é a nossa disciplina, nutrição e dietética.
Então, a dietética, gente, ela é a intervenção interdisciplinar. Então, ela é o nutricionista, ela é o médico, ela é o enfermeiro, ela é o técnico de enfermagem, ela é o farmacêutico, né? Ela é todos os profissionais aí da saúde envolvidos, né? Que ela tem como objetivo, então, aplicar a ciência da nutrição através das dietas, então, para o tratamento das doenças. Então, essa é a dietética, né? É a união, é a intervenção de todos nós profissionais da saúde para a gente aplicar, então, a nutrição aí, para a gente melhorar o estado de saúde aí de um indivíduo, tá? Calorias, né? Então, a gente vai ouvir falar muito em calorias. Tal indivíduo deve consumir X calorias dias, 1.200, 1.600, enfim, né? Então, o que é a calorias? Então, a caloria é a energia produzida por determinados alimentos, né, quando eles são metabolizados no nosso organismo. Então, os principais grupos aí que são fornecedores, né, de calorias para o nosso organismo são os macronutrientes, que a gente vai ver na nossa próxima aula, né, que são os carboidratos, que são as proteínas e são as gorduras. Então, esses macronutrientes é que depois deles serem metabolizados, então ingeridos, absorvidos, né, digeridos, absorvidos e metabolizados no nosso organismo, é que esses nutrientes vão formar o calor, né, vão formar aí a caloria, que é a energia que o nosso organismo precisa, né? Então, uma caloria é a quantidade de energia ou calor, né, necessário para elevar a temperatura de 1 grama de água, né, em graus Celsius, a gente fala. Então, essa é a definição, então, da caloria, tá? Pessoal, então, os alimentos, eles são constituídos de vários componentes orgânicos e inorgânicos, né, que eles são denominados, então, de nutrientes. Então, os nutrientes, eles são substâncias que são encontradas em uma diversidade de alimentos. Cada um deles possui uma função específica para o nosso organismo, né? Então, tanto os macronutrientes quanto os micronutrientes, e todos eles são essenciais para o funcionamento, então, adequado do nosso organismo. A gente precisa de todos, né? Como a gente viu na roda dos alimentos e como a gente viu na pirâmide dos alimentos, né? Então, eles são todas as substâncias aí, né? Que cada uma delas tem uma função, tem uma quantidade, né, de nutriente aí específico, né, orgânico ou inorgânico para o nosso organismo necessita, tá? Pessoal, então, essa primeira aula nossa era isto, né? Uma aula, assim, pra gente conhecer um pouquinho sobre a nutrição, né, para vocês conhecerem um pouquinho da importância de uma alimentação equilibrada, de uma alimentação aí mais saudável. É isso que eu quero que vocês levem dessa aula de hoje, né? Conhecer a importância, então, da alimentação aí saudável, né, para o nosso organismo, que a gente deve ter uma alimentação equilibrada para a gente ter uma qualidade de vida. A gente conhecer um pouquinho os tabus, né, que eles existem, que eles estão aí, né, que a gente precisa trabalhar em cima deles com o intuito de sempre estar desmistificando esses tabus. E conhecer um pouquinho já, introduzir a nossa segunda aula, que vai ser sobre os macro e os micronutrientes, tá? Então, é isso que eu queria que vocês levassem dessa aula de hoje. E a gente vai conversar mais lá no nosso grupo, interagir um pouquinho mais lá, então, mais tarde, certo? Muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês.